1. De fato, o estudo da verdade é por um lado difícil e fácil por outro. A prova disto reside no fato de não haver praticamente ninguém que possa obter uma visão adequada dela, se bem que tal não implique necessariamente que possamos todos falhar quanto a esse intento. Cada pensador, por seu lado, formula a sua tese acerca do mundo físico, embora contribua em muito pouco ou em nada, enquanto o indivíduo, ainda que a combinação das demais conjecturas já seja em si mesma algo de relevante. Por conseguinte, na medida em que a verdade significar isso mesmo, será ela, então, aquela porta que, segundo o provérbio, ninguém pode evitar? Se sim, o nosso estudo será fácil. Se não, embora nos seja possível traçar um esboço da sua totalidade, ou esboçar apenas uma sua parte, é evidente que será difícil. Contudo, uma vez que a dificuldade pode também ser enunciada de dois modos, a sua respectiva causa presumivelmente poderá existir, não nos objetos, mas antes em nós próprios. Por isso, tal como sucede com os olhos de um morcego à luz do dia, do mesmo modo à luz do nosso espírito, a mente assim procede com todas as coisas que, de acordo com a natureza, são mais evidentes. Na verdade, será legítimo mostrar gratidão, não apenas para com aqueles cujas teorias justamente partilhamos, como também para com aqueles que partilharam certas opiniões superficiais. Isto porque também eles contribuíram com algo, visto terem efetivamente ajudado a preparar o nosso labor mental. Posto isto, caso não tivesse existido um Timóteo, nunca poderíamos possuir esse acervo da nossa arte musical. Para mais, sem Frínico nunca teria podido existir Timóteo. O mesmo se verifica com todos aqueles que doutrinaram acerca da verdade. Fizemos efetivamente derivar determinadas teorias a partir de alguns deles, assim como também eles o fizeram com tantos outros. De fato, a filosofia será corretamente assim denominada, visto constituir o conhecimento da verdade. Ademais, o escopo do conhecimento teorético é efetivamente a verdade, enquanto o do prático será, por seu turno, a ação. Na verdade, quando se investiga como uma coisa é, os filósofos práticos teorizam a sua respectiva aplicação relativa e imediata, e não com vista aos princípios eternos. Com efeito, é-nos impossível, se não for por intermédio da causa, conhecer a verdade. Uma coisa através da qual uma propriedade é transmitida às demais é aquela que possui tal propriedade no seu grau mais elevado. Do mesmo modo, o fogo é o mais quente, porque é a causa do calor em tudo mais. Então, nesse caso, o mais verdadeiro é aquilo que faz com que as demais coisas sejam verdadeiras. Por esta razão, e em qualquer situação, os primeiros princípios das coisas deverão ser necessariamente os mais verdadeiros, pois não são apenas algumas vezes verdadeiros. Nem há coisa alguma que constitua a causa inerente à sua existência. Antes, são eles mesmos a razão de ser das demais coisas. Por isso, aquilo que cada coisa é em relação à sua existência, assim também o é em relação à verdade. 2. Além disso, torna-se óbvio ter de haver um certo primeiro princípio. Assim como as causas das coisas não existem numa sequência infinita, nem são infinitamente variadas quanto à espécie. De fato, tal não poderá suceder segundo uma progressão infinita a partir da matéria, do mesmo modo a carne a partir da terra, a terra a partir do ar, o ar a partir do fogo, e assim sucessivamente. Nem o poderá ainda relativamente à origem do movimento, tal como acontece com o homem a ser movido pelo ar, ou o ar pelo sol, ou
o Sol pela quesilha, sem que haja qualquer fim para isto. Pela mesma razão, nunca será possível a causa final ir até ao infinito, como seria caminhar com vista à saúde, almejar a saúde com vista à felicidade, almejar a felicidade com vista a outra coisa qualquer, uma coisa sempre a ser feita com vista a outra qualquer. O mesmo sucede com a causa formal. Em todas as formas intermédias de uma determinada série, incluídas entre o primeiro e o último termos, o primeiro termo será, necessariamente, a causa de todos aqueles que se lhe seguirem. Com efeito, se porventura tivéssemos de apontar a causa, diríamos ser a primeira. Não poderá ser o último termo, visto este como último não constituir causa de coisa alguma, nem o será o intermédio, que é a causa de uma só coisa, visto, aliás, não fazer qualquer diferença que o termo intermédio seja um ou vários, ou seja ainda infinito, ou em número limitado. Na verdade, quanto às séries, que são por este modo infinitas, assim como em relação às coisas infinitas na sua generalidade, todas as partes serão intermédias, pelo menos até ao momento presente. Com efeito, não havendo o primeiro termo, não poderá haver, de todo, causa alguma. Todavia, nesse caso, não poderá haver progressão infinita em sentido descendente, visto o início indicar o sentido ascendente, tal como a partir do fogo procede a água, da água a terra, e sempre neste sentido qualquer outra espécie assim há de ser gerada. De fato, existem dois sentidos, segundo os quais uma coisa poderá seguir-se de uma outra, não contando o sentido em que se diz que uma coisa vem a seguir a outra, tal como sucede com os Jogos Olímpicos, que vem a seguir aos Jogos Istímicos. Do mesmo modo, o homem transforma-se a partir da criança, assim como o ar provém da água. Agora, ao afirmarmos que o homem provém da criança, significamos que aquilo que se tornou alguma coisa provém daquilo que se encontrava em devir, isto é, tal como sucede com o perfeito a partir do imperfeito. É que tal como tornar-se é sempre intermédio entre ser e não ser, assim também aquele que se torna está entre o que é e o que não é. Para mais, assim se torna efetivamente o aprendiz mais instruído. Tal sendo o sentido da afirmação acerca da pessoa que é instruída, a justamente tornar-se isso a partir do aprendiz. Por outro lado, quando uma coisa provém de outra da mesma forma que a água provém do ar, a outra coisa desaparece. Devido a isto, o processo da primeira ordem não pode ser reversível. Com efeito, uma criança não pode provir do homem, já que o resultado decorrente do processo de se tornar não consiste na coisa que se está a tornar, mas sim naquilo que existe quando esse processo está completo. Da mesma maneira, o dia chega efetivamente depois da madrugada, porquanto o é depois da madrugada, assim como, pelo contrário, não é a madrugada a surgir depois do dia. Todavia, a outra ordem é realmente reversível. Com efeito, em ambos os processos, a processão até ao infinito é impossível. Na verdade, segundo a primeira ordem, os termos intermédios deverão ter um fim, enquanto na segunda, tal processo é reversível, já que a corrupção de um membro do par correspondente torna-se a geração de um outro. No entanto, em simultâneo, a primeira causa, sendo eterna, não poderá ser eliminada, mas, visto o processo da geração não ser de maneira alguma infinito, no sentido ascendente, aquela causa que primeiro originou qualquer coisa por meio da sua própria corrupção não pode ser eterna. Além disso, a causa final de uma coisa consiste no fim em vista do qual a coisa existe, sem que tenha em vista outra coisa qualquer.
Assim sendo, se porventura houvesse de existir um último termo desta natureza, as séries jamais poderiam vir a ser infinitas. Do mesmo modo, se não houver tal termo, não haverá causa final. No entanto, aqueles que introduziram a infinidade não intuíram que assim eliminavam a natureza do bem. E todavia, ninguém tentaria fazer alguma coisa se não fosse capaz de chegar a um determinado limite. Pela mesma razão, não se verificaria então inteligência alguma no mundo, visto todo aquele indivíduo que a possui comumente agir com vista a algo, consistindo este num limite, porquanto o fim é um limite. No entanto, a causa formal não poderá ser invocada por referência a uma outra definição enunciada e mais abrangente. Isto sucede porque a definição procedente é mais restrita, enquanto a posterior, por seu turno, não o é. Assim, sempre que a definição original não se aplicar, o mesmo sucederá com a subsequente. Ademais, aqueles que defendem esta tese desprezam o saber científico, uma vez que, segundo esta postura, será impossível conhecer coisa alguma, até que se chega à conclusão de não se poder, posto isto, discriminar coisa alguma. Logo, a sua respectiva compreensão redunda também impossível. É que, assim sendo, como será possível conceberem-se coisas que são, nesse sentido, afinal infinitas? Tal será, contudo, diferente no que concerne a linha, na medida em que nunca deixa de se dividir, e todavia nunca poderá ser alguma vez assim concebida, a menos que para ela se estabeleça um limite, o que, aliás, ao examinar-se uma linha infinita, redunda em não ser possível contar as demais seções. Além de, no que concerne à matéria, ter ela de ser forçosamente concebida segundo a forma de algo que muda, sem que, no entanto, seja possível haver algo de infinito. E mesmo que fosse, o conceito de infinito não seria infinito. Mais uma vez, se as diversas modalidades de causa fossem eventualmente em número infinito, seria ainda impossível adquirir conhecimento, visto ser apenas no momento em que nos familiarizamos com as causas que então passamos a assumir que conhecemos uma dada coisa, além de não nos ser possível progredir inteiramente naquilo que é adicionalmente infinito num tempo finito. 3. Na realidade, o êxito de uma lição depende sobretudo das posturas dos seus respectivos ouvintes, uma vez que esperamos ser empregada uma linguagem correspondente, em conformidade com o nosso costume, assim como sucede com qualquer outra coisa que não se encontre ao mesmo nível, ainda que possa eventualmente redundar em algo de estranho ou de ininteligível, devido a essa respectiva falta de familiaridade, uma vez que aquilo que é familiar logo se revela ser inteligível. Com efeito, a real eficácia dessa familiaridade transparece nas leis, nas quais, por força do hábito, o fantasioso ou o pueril, por vezes, se sobrepõe ao nosso conhecimento delas. Na verdade, alguns recusam-se a aceitar as afirmações de um orador, a não ser que apresente ele uma prova matemática. Outros só o farão consoante aquele apresente algo a exemplificá-lo. Outros, na medida em que tiverem um poeta como testemunha. Mais uma vez, alguns exigem exatidão em tudo, enquanto outros, por sua vez, contudo se enfastiam, quer por não poderem seguir o raciocínio, quer devido à sua própria tacanhez. Na verdade, e segundo alguns, existe efetivamente algo de maléfico nessa exatidão, a verificar-se tanto numa discussão como numa transação comercial. Por conseguinte, é necessário que se seja sistematicamente instruído ao se abordar cada tipo de argumento,
uma vez que será absurdo procurar conhecimento e congeminar um método adequado ao mesmo tempo, além de não ser nada fácil alcançá-lo. Ademais, não será possível que a dita acribia matemática seja eventualmente invocada relativamente a tudo, apenas o podendo ser em relação àquelas coisas que são efetivamente desprovidas de matéria. Visto isto, tal rumo não será o da ciência física, já que toda a natureza comparticipa da matéria. Assim sendo, dever-se-á em tal caso primeiro investigar em que consiste a natureza, visto ser exatamente desta maneira que se há de esclarecer quais são os objetos próprios da ciência física, assim como saber se hão de porventura pertencer a uma só ciência ou a mais. Não só as causas, como ainda os princípios das coisas.